24 de julho e mais um episódio do Política na Mesa. Bom dia para você que está acompanhando agora essa conversa que vai iniciar, né? Bom dia, gente. Só lembrando que a gente vai discutir aqui o quê? O que a gente vai discutir aqui? Vamos falar sobre política, né? Política é vida, política define o nosso pão de cada dia. Você já tomou café, Carmen? Ainda não. Ó, Ainda daqui não a tomei pouquinho, cafezinho. mas a gente está com um cafezinho aqui. Se você estiver tomando Exatamente. café, vai acompanhando a gente. Né? Hoje eu optei por um chá. Um cafezinho pretinho, tá bom, né? Acho que, olha, a gente tem bastante novidade, né? As notícias da semana passada, a gente também vai trazer aqui a perspectiva de algumas notícias que acabaram de sair. A gente acorda cedinho, né, Érica, para poder acompanhar, para ver o que está saindo, quais são as capas dos principais jornais do Brasil, né, para poder trazer para vocês. E a primeira notícia que a gente vai destacar aqui é uma notícia da semana passada, mas uma notícia muito importante. Está em alta repercussão mesmo, porque teve um outro desdobramento que não é essa causa, mas permanece numa causa de meio ambiente relacionado à nossa Amazônia, aqui no nosso contexto, que é no estado do Amazonas. A Vara do Meio Ambiente, ela determinou novamente, teve uma nova decisão que decide, né, a retirada dos flutuantes do igarapé do Tarumã-Açu, né? A gente sabe que esses flutuantes, eles causam um grande impacto ambiental, né, aos rios, à floresta, e nem é todo dono, todo proprietário que tem uma responsabilidade com o meio ambiente e até com seus clientes, né? Então essa decisão foi publicada e até o dia 31 de dezembro desse ano, alguns flutuantes, na verdade são tipos de flutuantes, não são todos os flutuantes que vão ser retirados ou desmontados, né, desse local, são alguns. Mas isso você vai poder conferir na matéria completa, na íntegra, no portal O Convergente, para saber quais são as classificações, quais são os tipos, né? Porque cada um tem a sua situação. É importante a gente abrir um parêntese nessa questão que a prática de flutuante ela não é ilegal. Inclusive é uma questão cultural. Aqui na Amazônia, falando agora do estado do Amazonas, no interior, a gente anda e a gente vê a população morando em flutuante. O que acontece é que a prática comercial, principalmente para lazer, ela cresceu muito aqui na nossa capital. E essa prática, ela não levou em consideração, na prática de vários proprietários de flutuantes, a questão ambiental. Ou seja, existe uma regulação, existe exigências ambientais dos órgãos de fiscalização para que se tenha, né, um flutuante e que possa comercializá-lo. A Prefeitura de Manaus, ela fez essas notificações, a maioria foram notificados, alguns, né, realmente, além da notificação, eles foram autuados e a gente vai acompanhando, porque no ano passado, a gente sabe que os impactos, quando a gente viu a cheia, principalmente naquela parte do Tarumã, onde tem aí a concentração de muitos flutuantes, ficou muito evidente o impacto ambiental, a sujeira, o acúmulo, né, de sujeira, de lixo ali naquela região. E a gente sabe que a gente precisa preservar e a gente vai acompanhando que essas pessoas elas tornem, né, que esses flutuantes passam a ter todas as regulamentações, as exigências necessárias para a gente preservar o que a gente tem. É verdade. Agora, outra notícia que também, né, segue esse mesmo âmbito aí da poluição, do meio ambiente, o Ministério Público Federal, ele condenou a empresa Rota Construções e Pavimentação a pagar R$2 milhões pela poluição, né, do Rio Solimões, um trecho ali próximo de Tabatinga. Esse caso aconteceu em 2006, Érica, em 2006, muito tempo. Aí, a empresa alegou? Não, esse crime já está prescrito, não vamos mais mexer nisso não. Aí o Ministério Público disse negativo. Negativo porque crime ambiental não prescreve. Exatamente, crime ambiental não prescreve e eu acho que todo mundo envolvido tem que ter em mente isso, gente, né? A gente, inclusive, a gente estava comentando aqui antes, conversando, passando todas as pautas, a Érica comentou que tem gente de fora de olho que tem dando incentivo, né, financeiro, inclusive, para a gente manter os nossos rios, a nossa floresta em pé e poder, né? Esse ano, principalmente, né, com o novo governo Lula, a gente vê que no âmbito federal e não diferente estadual e municipal, porque os recursos eles vêm de cima para baixo, o grande olhar é para o meio ambiente. Tudo está agora em torno de meio ambiente.
E não significa que uma empresa ela não possa, né, crescer, que ela não possa estabelecer ali uma propriedade, um desenvolvimento industrial, mas ela tem que também agregar os valores que a gente chama de sustentabilidade. E a educação ambiental, gente, ela tem que começar também dentro de casa. Educação é vida e educação ambiental faz parte, porque se a gente acabar com o meio ambiente, tudo que é natural, como é que a gente vai sobreviver? É o oxigênio da vida humana. Então, tudo hoje tudo está se tornando artificial. Mas a gente não pode ir por esse caminho. A sustentabilidade, ela garante isso. Agora, as práticas de sustentabilidade, elas não ocorrem, não é porque é tão caro, né? É a questão realmente de falta de consciência e de educação. E como pode, né, a gente no estado do Amazonas, né, com a floresta aí, que todo mundo, é um estado que todo mundo que visa, né, vir para cá, para turismo, enfim. E às vezes eu sinto que as pessoas de fora, de outros estados brasileiros também, apesar de muitos não conhecerem a realidade daqui, lutam mais por isso do que a gente, né? A gente que daqui da Eu floresta. já às vezes entendo diferente, sabe, Karina? Porque eu já viajei muito a Amazônia, trabalho com pesquisa, e a gente vê que o nosso povo é um povo que menos prejudica. Eu tô falando assim, quando eu tô falando disso, eu tô falando de ribeirinho, né? Eu tô falando do indígena. Agora, o que começa a prejudicar realmente? É o extrativismo ilegal, né? A exploração ilegal, o desenvolvimento dos nossos recursos naturais de uma forma ilegal. Por quê? Porque além de explorar o meio ambiente, explorar as pessoas que moram na floresta, os nativos, né? exatamente. Os nativos. E isso significa que você que está no interior do estado do Amazonas, você pode denunciar. Envia sua denúncia aqui para o Convergente. Nós temos aqui no nosso Instagram um número que o Marcos vai anotar para vocês direitinho aqui na nossa própria live, né? Ou seja, essa live também vai ser transmitida pelo YouTube e também vai sair uma matéria dela, né? Semana passada já saiu a matéria falando sobre isso. Que legal. Agora, uma notícia que alguns já não aguentam mais, outros já gostam, né? Querem, que vai dar muito pano pra manga, é a Barbie, o filme da Barbie. O filme da Barbie, aí ele tem agregado, né? Um número de recorde de bilheteria já foi bastante mais expressivo. De 100 milhões, olha que não deu nem uma semana ainda, né? Da estreia, então... É porque o filme da Barbie, ele vai atingir gerações, né? E o mais interessante é que a gente não vai se ater no filme porque você precisa assistir. Mas a gente tem um artigo publicado pela Vanessa, né? Mandar um abraço para ela que é nossa articulista. Exatamente. Aqui do Portal Convergente, do Portal também Manaus, que é nosso parceiro. E ela escreveu um artigo muito interessante falando dentro do olhar e da percepção dela sobre as caixinhas que a gente constrói. Exatamente. E aí, sobre a Barbie, você tem que acessar lá. Eu achei muito legal que ela falou assim, abre aspas, sutil e divertido, e que desperta várias reflexões valiosas, né? É um artigo muito interessante, né? Uma matéria muito legal, né? Para você poder acompanhar. É uma perspectiva diferente, né? Tem o sobrenome da Vanessa? A Vanessa Santos. A Vanessa Santos, gente. Vanessa Santos, ela que é formada em letras, né? Tá fazendo o mestrado dela, finalizando. Uma estudiosa. É verdade. E nossa redatora, né? Que corrige as nossas matérias. Vale a pena você acessar essa matéria. Quantas vezes eu não mandei matéria pra Vanessa? Eu disse, Vanessa, aqui. Ela, olha, muda esse título, muda assim e tal. Eu, meu Deus. Excelente profissional. É uma excelente profissional, é verdade. Agora a gente vai entrar em matérias sobre licitações. Essa semana foi bem né, movimentada. Bem movimentada nesse sentido, que a gente teve algumas matérias. A primeira matéria, que inclusive é minha, puxando sardinha, é falando sobre a prefeitura de Codajás. O prefeito de lá, que é o Antônio dos Santos, ele pretende gastar mais de R$1.600.000 na construção, na pavimentação de uma área rural de lá, né? O que chama atenção nessa matéria é que no portal de transparência da prefeitura não tem nenhum detalhamento sobre isso, né? Fala sobre a empresa, né? A nota foi publicada no Diário Oficial, a decisão, na verdade. A gente tentou entrar em contato com a empresa para saber que tipo de serviço vai ser feito, quais são as vias, detalhamento, tudo, né? Mas a gente não conseguiu, por quê?
Porque na Receita Federal, quando você vai procurar, consultar um CNPJ, você entra e tem lá todos os dados, o número da empresa, endereço, isso ok. Mas não tinha e-mail, né? A gente geralmente entra em contato por e-mail, mas infelizmente não tinha. Mas a prefeitura você conseguiu? Exatamente. Mas, não, calma aí, vamos. Peraí. A gente não conseguiu contato com a empresa pelo número que estava lá. Não tinha e-mail, então a gente não conseguiu contato com a empresa. Mas a empresa pode entrar em contato com a gente. Exatamente, é a empresa construtora Pilar. A gente entrou em contato com a prefeitura, né, para saber, fazer esses mesmos questionamentos e tal, mas só que a gente não conseguiu, enviou e-mail na sexta-feira e não obtivemos resposta. Mas no sábado de manhã, vou falar o nome dele aqui, o secretário municipal de comunicação social, Aristóteles Neto, ele respondeu o nosso e-mail e informou, abre aspas, o município está enfrentando graves problemas com quedas de energia e por isso acabamos ficando sem comunicação por longos períodos. Essa foi a resposta. Mas ainda não mandou os detalhamentos, exatamente, né? A gente está aguardando aí, secretário, o detalhamento, porque é dinheiro público. Você que está assistindo, a gente tem direito de saber, inclusive, né, como é que vai ser gasto. E é importante a gente frisar que essa matéria, ela é uma matéria informativa, né? É dentro de um cunho de comunicação, mas que para apurar esses fatos existem órgãos. Mas a gente está aqui aguardando o retorno sobre esses questionamentos, mesmo porque a grande situação da matéria é a falta de transparência dos portais de transparência que a gente vê nos municípios do estado do Amazonas. Outra matéria nesse âmbito é a questão, inclusive é do Hector Santana, né, nosso outro parceiro aqui, jornalista. É a prefeitura de Carauari. 1,5 milhão, né, para um contrato de eventos. E o que chama atenção, como você falou também, é a falta de detalhamento. Ele entrou em contato com a prefeitura, entrou em contato com a empresa, né, que vai prestar esse serviço. E o que o Hector destaca aqui é que a empresa, ela tem um valor capital bem abaixo desses 1,5. Da licitação. Né? Da licitação. A preocupação é como é que essa empresa vai prestar esse serviço, né? Ela vai ter condição técnica, né? Exatamente. Porque tem um parêntese aí que eu acho que é importante a gente frisar, que a gente não está dizendo que é esta situação desta empresa e desse município. Exatamente. Mas o que incorre em várias licitações que a gente vai acompanhando de municípios? Empresas que não têm o capital, né, superior ou igual ao que ela licita, e acaba que quando chega o recurso ele não é entregue no montante. Muitas vezes ele é dividido e a empresa ela não consegue entregar o serviço. Então muitas obras estão inacabadas, né? Inclusive a gente tem matéria sobre isso. E isso aí é prejuízo para os cofres públicos, né? Seguindo a matéria da Julie Barbosa, agora é a vez do município de Juruá. O que chama atenção aqui é um valor de 3 milhões, são 3 empresas que vão prestar esse serviço, né, que infelizmente também está sem detalhamento e o objeto é um material gráfico sem detalhar a destinação, né. Outro dado importante que a Julie ela apurou é que os representantes legais individuais dessas empresas, eles não constam, né, nas informações da Receita Federal. Então, a falta de detalhamento, de transparência da prefeitura, né, de Juruá, e mais juntando essa falta de informação desses proprietários, né, complica um pouco mais. A ideia do portal da transparência dos municípios é justamente esse, que qualquer cidadão, qualquer pessoa possa acessar e entender o que está escrito ali, né, compreender de uma forma muito simples como é que vai ser gasto e o detalhamento sobre o que vai ser gasto. É verdade. Agora uma matéria da Tatiana Nascimento. O Ministério Público do Amazonas, ele decidiu instaurar inquérito para apurar supostas irregularidades no Conselho Municipal de Saúde de Parintins. Por que o Ministério Público deu essa iniciativa, né? Teve essa iniciativa? É por possíveis viagens realizadas em fevereiro de 2022 pelos conselheiros, né? A gente entrou em contato com os conselheiros para saber, né,
com os conselheiros, não, com o Ministério Público, para saber pelo menos os nomes dessas pessoas, os nomes desses conselheiros, mas eles responderam que, como é um caso que está sendo investigado, ainda está em trâmite, eles preferem não divulgar, mas ainda deram prazo... sendo averiguado, né? Mas deram um prazo de 10 dias para essas pessoas, para esses conselheiros responderem esses questionamentos, né? Nesse detalhamento, porque falta transparência. É questão de transparência também, né? Eu acho importante porque... em vários municípios do estado do Amazonas, aqui mesmo na nossa capital, existem muitos conselhos. E o conselho, ele é importante porque ele vai aí trazer o que a gente chama de controle social. É a participação da sociedade, do cidadão, para poder fiscalizar o dinheiro público. Então, as ações do conselho, ela tem que ser mais do que transparente, né? Porque se a gente está olhando a participação de um órgão, né, que é uma autarquia, que não tem vínculo com o município, não tem é uma iniciativa que a gente coloca de controle social, de participação da sociedade para fiscalizar. Então, ele tem que dar um exemplo, mas a gente vai acompanhar, porque ainda não tem os desdobramentos, ainda não foi, a gente não tem maiores informações, inclusive a gente ainda aguarda maiores respostas por parte do Conselho de Parintins, né, de Saúde. É verdade. Agora vamos para as expectativas da semana, né? A gente tem duas notícias envolvendo também, hoje daqui meio ambiente está dominando, né? E a gente vai sim continuar falando sobre isso, porque é uma pauta que a gente, né, busca bater bem em cima para poder, né, ver se desperta essa consciência das empresas, das pessoas, do poder público em relação a isso, né? Nesse final de semana, teve uma operação do Exército Brasileiro, né, que destruiu 4 dragas de garimpo legal no Vale do Javali. É uma região que é bem complicada. Muito ali polêmica, perto ali da né? Tríplice Fronteira, né? Exatamente. A gente já teve notícias que repercutiram internacionalmente pela morte, né, de um jornalista internacional, né? Do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Foi em junho do ano passado, né? Exatamente. Ali o negócio pega, né? A gente sabe que essas regiões de fronteira, as coisas ainda estão muito obscuras, mas assim... O que chama atenção dentro dessa repercussão internacional é que essas ações elas permanecem. As pessoas que trabalham dessa forma ilegal e que não levam em consideração as práticas de sustentabilidade, né? Porque a questão que a gente tem que colocar aqui, Cacá, é que a gente não é uma questão de desenvolver, de utilizar os recursos naturais para a economia. É a forma, principalmente histórica, de exploração em massa, né, e irresponsável que o ser humano pratica ao longo do tempo. Por exemplo, a gente vive um isolamento territorial muito grande no Brasil, mas isso ainda garantiu um pouco que nós temos. Porque quando se fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, o Amazonas é onde está maior concentrado ainda o maior número, né, de tribos indígenas, de etnias. E quando a gente olha para o resto do Brasil, nós não temos mais isso, a gente perdeu. Quando a gente olha para o mundo, nós não temos mais isso. E a gente tem que conservar a nossa ancestralidade, a gente tem que conservar todos esses recursos naturais que são assim diversos, para que outras gerações possam também saber e ter acesso ao que a gente tem aqui na nossa região e valorizar, né? E essa operação pretende frear esse avanço, né, do garimpo ilegal. E a gente vai acompanhando, porque a gente sabe que os órgãos de fiscalização, como FUNAI, né, IBAMA, Exército Brasileiro e outros órgãos, eles tinham negligenciado muito isso, né? E agora a gente está entrando recurso, porque também esses órgãos precisam ter desenvolvimento, né, para poder dar condução, ter estrutura para dar condução, e a gente vai acompanhando isso. E constância também, né, batendo nessa tecla, porque ali, infelizmente, se não houver, né, essa investigação constante, essa conscientização de todo mundo, vai continuar. E o garimpo ilegal, eles são
cruéis. A gente vê o caso aí do Bruno e do Dom, né? Infelizmente E que só teve essa repercussão internacional porque a gente está falando de um jornalista que não é brasileiro, né? Exatamente. Porque senão, quantos jornalistas, quantas pessoas que participam de movimentos, quantos indígenas, quantos profissionais da área, principalmente da saúde, são assassinados e a gente nem sabe. Os próprios funcionários, muitas vezes, do IBAMA, são né? perseguidos, porque a gente tem funcionários que fazem um trabalho realmente ético, né? Comprometido. A gente vê que o indigenista, o Bruno, ele era um desse, né? Até exerceu o cargo de chefia e foi, né, afastado. Eram dois apaixonados pela floresta, pela Amazônia. Pela sustentabilidade, né? Morreram pela causa, morreram né? pela causa, Morreram pela causa, exatamente. Agora, ontem, o programa Fantástico da Rede Globo, ele denunciou um esquema de tráfico humano aqui no Amazonas, nessa região ali de São Gabriel da Cachoeira, né? Envolvendo indígenas, indígenas, crianças. O que eles faziam? Eles se aproveitavam das condições das famílias de vulnerabilidade, diziam, não, a gente vai mandar o seu filho para a Turquia, para fora, para o Oriente Médio e tal, ele vai ter uma oportunidade. E isso acabava não acontecendo. Na reportagem eles falavam que, inclusive, os indígenas eles eram obrigados a aderir ao islamismo, ou seja, eles sofriam, né, penalidades, porque a cultura é diferente. Imagine você tirar um indígena daqui e mandar para a Turquia para ser, né? Então é um choque cultural muito grande. É verdade. Né? E enganados, porque vão para lá achando que vão ter condições melhores, inclusive os pais. A gente não pode julgar, porque a realidade do interior assim, julgar os pais, eu digo, né? É muito cruel, né? Então, assim... Eu coloco assim, eu concordo com você em partes, mas eu digo assim que a gente não pode romantizar. Sim, verdade. Eu acho que a gente, principalmente com a internet, a gente vê que, por exemplo, o WhatsApp, ele é um dos instrumentos mais utilizados no interior do estado do Amazonas. E a gente está falando de um município que está dentro do interior do estado do Amazonas. Essa semana mesmo, o Convergente publicou uma matéria colocando e apontando que, por exemplo, em estado que mais tem violência contra a mulher. Exatamente, 37,3%. E isso tem a ver, Érica, com isso que a gente está falando, tem tudo a ver. Porque quando a gente fala sobre as práticas de violência, abuso, exploração, né, ela é associada sempre com a prática sexual. Infelizmente, isso no interior Seja com criança, com adolescente, com pessoas adultas. E aí, quando a gente fala sobre população indígena, é um olhar principalmente de chamar a atenção do Ministério dos Povos Indígenas, né? Porque é o governo federal também. A gente também tem conselhos, né, de fiscalização da própria sociedade civil atuando em relação a isso, sendo que essas áreas que os povos indígenas estão são áreas ainda algumas isoladas. Né, de difícil acesso. Outras não são tão de difícil acesso, mas assim, a maioria das pessoas elas moram nas capitais. Né? Você vai para o município de São Gabriel da Cachoeira, então assim, elas não ficam no município de São Gabriel da Cachoeira, elas ficam nas áreas rurais, nas áreas mais afastadas ainda, onde muitas vezes o poder público ele não alcança. Não alcança. Essa situação da apropriação dos povos indígenas a respeito da religiosidade, ela é uma coisa comum, ou seja, dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, né? E aí vem outras religiões e outras práticas de espiritualidade, como a questão do islamismo, né? Que é de fora. E isso a gente chama atenção porque a gente está falando aí de prática internacional, de pessoas que não são brasileiras, né? E que estão lá e que também estão articulando com brasileiros para poder fazer a captação, né, do tráfico de pessoas nessa região. Então, gente, esse é um tabu. Não se fala tanto em tráfico de pessoas aqui no Brasil, tão pouco no estado do Amazonas, mas é um problema que acontece de verdade, que muitas pessoas estão envolvidas. E aí a gente chama atenção para o poder público. Aqui a gente quer fazer um olhar especial e solicitar que a nossa bancada do Amazonas, de senadores, de deputados federais, eles intervenham nessa questão.
né, que eles possam visitar o município, visitar essas tribos em situação de risco, entrar em contato com pesquisadores que já atuam, que têm expertise nessa área e com a própria população dessa área, com os próprios indígenas, para poder dialogar, porque todos têm que ser responsáveis. Não é porque a pessoa ela é indígena que ela não vai se responsabilizar e vai romantizar que ela não está sabendo o que ela está fazendo. Não. Se está tendo um tráfico e alguém que é indígena lá dentro da tribo está, né, contribuindo para esse tráfico de pessoas, ele tem que responder. E agora a instância ela é federal. Né? Com certeza. A política indigenista ela é muito diferente da política do branco, né? Da política do negro, da política de outras etnias, né? de outras raças. Que etnias é no caso dos indígenas, de outras raças. Agora a gente precisa discutir cada vez isso de uma forma muito ampla, como a gente está fazendo aqui, para levar essa informação para a população, porque existem muitos mecanismos de denúncia, Ministério Público, né? Existe os veículos de comunicação como o nosso, que aí eu quero saber se a gente conseguiu colocar um número do telefone do Disque Denúncia. Se você está no estado do Amazonas, no seu município, você quer denunciar alguma situação, manda pra gente. Eu acho que isso é super importante a gente conversar sobre isso, né, Cacá? É verdade, é uma pauta que merece atenção, como você falou, dos políticos, de toda a sociedade, pra gente poder Tem uma discutir. coisa que a gente já vai finalizando aqui, o nosso Política na Mesa. Passa tão rápido, né? Passa tão rápido, né? Mas a gente não poderia deixar de frisar, que eu lembrei, que está no nosso site, o convergente.com.br, que é o IBGE, ele está trazendo a amostra, né, dos novos resultados do censo. E esse censo, ele apontou o aumento populacional em vários estados do Amazonas, e o Amazonas do Brasil, né? E o Amazonas não ficou para trás. Por conta disso, a gente vai ter uma mudança de emendas, né? E até em números de parlamentares, possivelmente, no estado do Amazonas. Influencia até nisso, Influencia né? tudo. Até para pesquisas eleitorais, porque quando a gente estava fazendo pesquisa, a gente estava em cima dos dados do PNAD ainda de 2010. E hoje a gente tem que ter uma amostra, né, de quantitativo de pessoas, de número de pessoas, pela questão das escolas eleitorais, né? Então, quando a gente pega a atualização do censo, que está trazendo muitas informações, a gente tem inclusive muitas matérias falando sobre o censo, resultados de algumas amostras do censo. A gente está inclusive ansiosos para ter aí o resultado sobre o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios do estado do Amazonas. Por quê? A gente foi acompanhando desde as eleições passadas. Ano que vem é eleição municipal. Muito município fez muita licitação para pavimentação, para recursos de produtos, né, materiais para a saúde. E aí a gente está trazendo essas matérias mostrando que foi feita essas licitações. Inclusive tem município e a gente tá que fez licitações, né, milionárias para a internet. E quando a gente chega nesses municípios, não tem internet. Não tem internet. Não tem internet precária. Agora, você quer saber um pouco mais? Você tem que acessar o Convergente. Exatamente, lá está recheado de matérias, né, desse segmento, para poder deixar você informado, gente. Você, cidadão, precisa se inteirar mais sobre a política, sobre, né, sobre as licitações, o que está saindo, porque sai do seu bolso, do seu imposto. Então você tem que cobrar mesmo. Érica, acabou, na verdade, né? Os meninos estão aqui atrás já. Já estão dizendo que é, né? Já estão dizendo que acabou, gente. Mas acabou. O próximo encontro da gente, no Política na Mesa, onde você está tomando seu café, se você já está trabalhando, né, que está aqui, ó, com fone de ouvido acompanhando, eu convido vocês para acessar o nosso YouTube do Convergente. Aproveita, se inscreve no nosso canal, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai saber. Se inscreve. E você também pode estar acompanhando as matérias, né? Exatamente. Ativa a notificação para poder receber lá o alarme, pode acompanhar as matérias, pode acompanhar as nossas redes sociais, para ficar por dentro, né, de tudo que acontece aqui. Mas segunda-feira, na próxima segunda-feira, às 8h30 da manhã, vai ter de novo, né? Política na Mesa. Política na Mesa, com outras notícias, mas sempre com foco de atualizar você
sobre tudo que acontece. Cacá, muito obrigada, né? Sua companhia aqui é sempre muito importante. Você traz assim, considerações muito relevantes. Gosto muito de conversar com você e eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente está gostando desse programa. Se você está gostando, comenta aqui no nosso Instagram, que a nossa live está sendo transmitida pelo Instagram. Né? Mas vai subir também pelo YouTube, pelo Facebook, né? Vai sair como matéria. Deixa aqui o seu comentário, marca as pessoas e envia também para sua lista de transmissão pelo WhatsApp. Conhece alguém de algum município desse que a gente citou, né? Olha, manda, vai lá, compartilha a matéria correspondente para deixar essa pessoa informada de que está acontecendo no seu município. E acompanha, né? também os outros programas, né, do Convergente. Exatamente. Ó, a gente aproveita e manda um abraço para todos os jornalistas comprometidos, né, que se debruçam, que estudam para fazer uma matéria como essa, para toda a nossa equipe de mídias, né, para todas as pessoas que são Convergente. E eu quero dizer para você, você é o nosso convidado da próxima segunda-feira. Segunda-feira, Política na Mesa. Tchau, tchau.